Inaugurado hoje o novo complexo esportivo do SESI em Taubaté, investimento de R$2 milhões para beneficiar 1.400 crianças. Eles podem ser o futuro. Os novos talentos do esporte podem sair daqui da região. E a motivação para a criançada levar a sério essa carreira começa com um lugar bacana para treinar. E cá entre nós, que um campo novinho desse dá vontade mesmo de encarar o esporte como profissão. O presidente da Fiesp, Paulo Scaff, esteve em Taubaté para inaugurar o novo complexo esportivo dessa unidade do SESI, no bairro da Estiva. R$2 milhões foram investidos. 1.400 crianças serão beneficiadas. A gente tem que formar o cidadão. Se ele vai ser um atleta de ponta ou não, isso vai definir depois. Mas a gente quer contribuir para formar o cidadão taubatiano. Durante a inauguração, a Fiesp firmou convênios na área de educação musical com a Prefeitura de São Luís do Paraitinga. 48 pessoas devem participar do projeto. Outras parcerias foram feitas para cursos de formação profissionalizante e programas de incentivo ao esporte com as prefeituras de Pindamonhangaba e Taubaté. Nós vamos ter aqui 300 meninos e meninas praticando voleibol e natação. Eram 200, nós ampliamos a nossa parceria com o SESI para 300 crianças praticando voleibol e natação. Essas 300 vão se somar aos 16 mil que nós temos praticando modalidades esportivas supervisionadas pela Secretaria de Esporte. E a gente aproveitou aí a visita a Taubaté do presidente da Fiesp e do Ciesp, Paulo Scaff, para recebê-lo aqui no estúdio, para repercutir alguns assuntos, nacionais principalmente. Obrigada pela presença, boa noite para o senhor. Boa noite, eu que agradeço o convite e a oportunidade. Bom, muito obrigado. O senhor veio para um evento da área do esporte. Eu queria saber qual a visão, a análise que o senhor faz da estrutura esportiva do Brasil para sediar aí, a Olimpíada do Rio de Janeiro e como a influência do SESI, como que ela atinge hoje essa questão do esporte, na educação, na formação da juventude. Bom, primeiro eu queria comentar com vocês que hoje inauguramos esse sistema esportivo que foi demonstrado e estamos com uma obra de uma nova escola, que é um investimento em torno de R$30 milhões para terminar ainda este ano. Então eu espero estar de volta em Taubaté, inaugurando a nova escola do SESI, que será a melhor escola do mundo em termos de laboratórios, em termos de modernidade, de inovação, de aprendizado e de integração com um parque esportivo muito, muito bom. Em relação ao SESI no esporte, nós acreditamos que o esporte é saúde, é educação e dentro do espírito de formação integral do cidadão, vale aquela educação da sala de aula, dos laboratórios, mas também a educação na quadra esportiva, nas atividades culturais. E por isso que nós investimos bastante no esporte. Hoje assinamos esses convênios com as prefeituras, ampliando, além dos alunos do SESI, estendendo a jovens que não são alunos do SESI, através desses convênios que assinamos hoje com Taubaté e com Pindamonhangaba, para 1.000 alunos. Já temos mais que 100 mil crianças que praticam esporte não sendo alunos do SESI e vamos ter uma grande contribuição para a Olimpíada desse ano, no Rio de Janeiro, com quase 40, ou em torno de 40 entre atletas e equipe técnica que vão defender as cores brasileiras, que são atletas do SESI de São Paulo. São atletas formados pela indústria através do SESI de São Paulo. Então, a nossa participação no esporte será muito significativa. Em relação à infraestrutura, que está sendo construída especialmente no Rio de Janeiro, nós temos que lembrar que Deus é brasileiro, porque isso tudo já deveria estar pronto com mais antecedência, com mais tranquilidade, para que tudo fosse testado, e é aquela correria de última hora. Não é o ideal, não é aquilo que nós gostaríamos que fosse, mas nesta altura, se Deus quiser, dará tudo certo. Pegando esse gancho, vamos falar um pouquinho de política. Como o senhor analisa o atual momento político e econômico do país? A situação política e econômica do país é bastante delicada. Nós temos uma crise política gravíssima que contaminou a economia. O ano passado a economia teve crescimento negativo de quase 4%. Este ano a perspectiva era outros 4% negativo, podendo ser até pior. Nós passamos de 11 milhões de desempregados com carteira assinada, o que é pior. A maior parte desse desemprego, o desemprego no país está em torno de 11%, e a maior parte está entre jovens de 18 a 24 anos. Aí vai para 24%, é o dobro da média brasileira de desempregados. Então, o foco maior está
nessa moçada. Então tudo isso é muito ruim, nós precisamos recuperar essa situação. Esta mudança no cenário político, essa mudança, a presidente Dilma havia perdido totalmente a sua credibilidade, a credibilidade do governo, havia perdido o controle da economia, da política e da situação brasileira. Esta mudança que houve, nós temos um novo presidente, que é o presidente Michel Temer, que é um presidente interino, ainda aguardando o julgamento final do Senado, mas é positiva, renasce uma esperança. Os índices e as pesquisas que nós temos feito mostram que houve, vamos dizer, parou de cair a atividade. Nós estamos em queda livre, a atividade industrial e a economia. Houve uma calma, vamos dizer, nessa queda. Chegou-se a cogitar o aumento de impostos e o senhor sempre foi muito contrário. O senhor acredita que isso possa acontecer aí nesse novo governo do presidente em exercício? Eu espero que não aconteça, porque se acontecer, o pato vai para a rua. Porque o pato ele está de prontidão. Nós temos a campanha Não Vou Pagar o Pato e nós somos radicalmente contra o aumento de impostos. E por quê? Porque a arrecadação de impostos no Brasil são 2 trilhões de reais por ano. E há muito desperdício, há falta de gestão, há falta de governança, se gasta mal, os serviços públicos são ruins. O que os governos precisam é usar melhor estes bilhões, ou melhor, trilhões que já arrecadam. Então, considerando isso, o que nós vamos fazer realmente é ter uma postura muito forte contra qualquer aumento de impostos e entendemos que, assim como fazer o ajuste fiscal, o governo acertar suas contas sem aumentar impostos, reduzindo gastos, desperdícios, corrupção, combatendo a corrupção e, por outro lado, aumentando a arrecadação, não com aumento de impostos, mas com mais eficiência. Tá certo, então nós recebemos aqui no estúdio Paulo Scaff, presidente da Fiesp e do Ciesp. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Bom trabalho, boa noite para o senhor. Boa noite, muito obrigado. Boa noite a todos. As estações de trem espalhadas pela nossa região são históricas e importantes para o desenvolvimento das cidades. Hoje, a maioria, infelizmente, está abandonada. Mas em Taubaté e São José dos Campos, os locais estão sendo revitalizados e prometem levar as pessoas de volta ao passado. Se os trens que passaram por aqui pudessem contar as histórias de cada passageiro que embarcou ou saltou da antiga estação ferroviária que fica no centro de Taubaté, certamente teríamos bons momentos para serem recordados. Ela foi fundada em 1876 e ligava a estrada de ferro de São Paulo a Rio de Janeiro, as duas principais metrópoles do país, e foi desativada na década de 80. Durante esse tempo, o local ficou abandonado e em ruínas. No ano passado, a reportagem da Band Vale esteve na estação quando o Instituto de Desenvolvimento e Sustentabilidade Humana, em parceria com a Prefeitura de Taubaté, conseguiu a cessão do imóvel, que está em fase de tombamento pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural, o CONDEFAT, para realizar a obra de revitalização do local. Está em ritmo dentro do planejado, então a gente tem executado desde março, iniciou o finalzinho de março, já efetuamos a primeira etapa, foi tapume, a parte de demolição. Agora a gente entra na parte de mezaninos e telhado. Para reformar e deixar o mais próximo de como era antes, um estudo é realizado para que todas as características originais permaneçam e até a primeira cor em que a estação foi pintada. Durante esse período de utilização, ele foi modificado. Algumas paredes foram derrubadas, portas foram fechadas, portas foram abertas. Então, isso tudo, essa adaptação durante a ocupação, durante esses anos todos, né? A gente tem, de certo modo, registrar, é tudo história. Mas a gente vai tentar resgatar o máximo possível do prédio original. Em dezembro deste ano, a estação ferroviária aqui em Taubaté, que foi essencial para a história do café aqui no Brasil, completa 140 anos. Essa parte que eu estou é chamada de armazém. Ela é a primeira a ser revitalizada e deve ficar pronta agora, em outubro de 2016. Aqui será um centro de educação, turismo e cultura. E a obra está orçada em torno de R$500 mil. E só de ver este local sendo restaurado, os moradores de Taubaté relembram como era antigamente e ficam contentes. A história muitas vezes é perdida por causa de faltar desses conhecimentos, né? Eu acho importante mesmo revitalizar, porque assim a gente vai recordar novamente. Eu recebo com entusiasmo e
muito feliz, porque toda melhoria é bem-vinda, né? E aqui estava bem abandonado, né? Já aqui em São José dos Campos são 4 estações de trem. Uma delas é essa, aqui no Eugênio de Melo, que assim como as outras faz parte da memória da época cafeeira da cidade. A obra começou no início do ano e, segundo a prefeitura, deve ficar pronta em julho, no próximo mês. Ela está orçada no valor de cerca de R$315 mil. Desde o ano passado, a gente está tentando aí com recursos próprios, tentando fazer um mínimo de restauro, um mínimo de trabalho para manter as estações. Que lembre a memória ferroviária, por conta disso está sendo feito o restauro, para que lembre a característica de como era a estação, mas o uso vai ser para a comunidade um uso cultural. No bairro Vila Maria se encontra outra estação ferroviária de São José. A responsável pelo local é a transportadora MRS e que se comprometeu com o Ministério Público por meio de um termo de ajustamento de conduta a assumir as obras, depois de que uma ação corria na Justiça há cerca de 5 anos. O local, que é patrimônio histórico, ficou em estado de abandono. No ano passado, a reportagem da Band Vale também esteve por aqui e mostrou como estava antes da revitalização no espaço. Fazendo uma reconstituição do prédio de maneira a devolver a ele o seu caráter minimamente original. Essa é uma obra hoje orçada em R$3 milhões. O papai está com 87, a mamãe com 80. E a história que ela me conta, né, de quando conheceu meu pai foi justamente nessa estação ferroviária. A previsão é de mais chuva na região amanhã. Confira. Pode chover a qualquer hora do dia nas cidades da Serra da Mantiqueira. Em São Bento do Sapucaí, os termômetros variam entre 12 e 18 graus. No Vale do Paraíba, as chuvas serão de curta duração. Paraibuna, Guaratinguetá e Cunha vão atingir 26 graus. Arapeí chega a 27. No litoral norte, o céu fica encoberto na maior parte do dia. Sexta-feira chuvosa com possibilidade de trovoadas. Mas as temperaturas são elevadas. 29 graus em Ilhabela e Ubatuba. Amanhã será dia de tempo fechado em São José dos Campos. Mínima de 18 e máxima de 26 graus. A partir do final de semana, a chuva diminui, mas o frio aumenta. Em Caraguatatuba, previsão de chuva esporádica amanhã durante o dia. As temperaturas vão diminuir bem pouco, de 29 para 28 graus. A seguir, a série É Ouro na Band Vale vai mostrar como a região vai participar da segurança dos Jogos Olímpicos. A gente volta já, agora às 7h12.